Sobe o som, Pacheco, pra energia chegar. Segunda-feira, galera, muito boa noite pra você. O Gazeta Esportiva tá no ar. E ó quem tá comigo aqui no estúdio, essa dupla maravilhosa, mais do que especial, que manja muito de futebol. O tetracampeão Miller! Nosso super jornalista Alex Miller! E a gente aqui segue em clima de festa depois da comemoração de ontem, né? Pelos 55 anos do Mesa Redonda. Nossa, coisa linda. Foi bonito, né? Foi lindo, emocionante. E você vai conferir por aqui uma reportagem feita no Capricho com os bastidores desse evento. Tem ainda o Corinthians com Alexandre Silvestre, que está no Parque São Jorge e vai falar sobre uma declaração do Ronaldo Fenômeno, que agitou o timão, viu, Miller? No Palmeiras, o Maurício está mais perto de voltar aos jogos. Olha que notícia boa. E no São Paulo, teve jogo treino durante o final de semana. A Marina e o José Paz estão prontos com as novidades dos dois clubes. A gente tem ainda atualização sobre o Neymar. Beijo pra vocês, meus queridos. Vou falar do Neymar aqui e muito mais. Então, ó, fica triste não. Às vezes as coisas podem até te deixar meio triste, mas ó, vamos ficar feliz que o Gazeta Esportiva começou! Dicas! Voltamos, povo. A noite de ontem foi especial para todos os envolvidos no programa Mesa Redonda, que completou 55 anos de história com uma bela festa. O José Paz acompanhou os bastidores desse grande evento e traz agora pra gente. Mesa Redonda completando 55 anos e é claro que todo mundo quer o quê? Ficar bem na foto nesse baita evento. Foi uma super festa e eu vou contar pra vocês, vou mostrar os bastidores dessa cerimônia, por que não, aqui no prédio da Fundação Casper Libero. Vem comigo! Passa tanta coisa na cabeça, porque eu fui colocada lá no Mesa Redonda pelo Avalone, pelo Chico Lang, em 2002. Então, só fazer as contas, né? São 23 anos. E eu fico muito emocionada por comemorar essa data tão especial com o nosso time, que é muito aguerrido. A adrenalina bate forte, né, Zé? Não tem como, é uma adrenalina muito forte, é uma emoção muito grande. São 55 anos de um programa muito tradicional de jornalismo esportivo, você bem sabe disso. E hoje é uma festa muito importante para a TV Gazeta, para a Fundação Casper Libero e para toda a equipe do Departamento de Esportes e do Mesa Redonda. É um programa que eu gosto muito de fazer, gosto muito de participar da produção dele também, né? Enfim, é um programa que parece que vai ser eterno, né? Nada é eterno, mas esse programa acho que vai ser. Eu jamais iria imaginar que um dia eu estaria aqui fazendo parte disso tudo. Eu fico muito feliz de fazer parte, né, dessa grandíssima história do Mesa Redonda. Temos muitas mesas redondas aí, mas a mãe da mesa redonda chama-se TV Gazeta. O Mesa Redonda, a Gazeta Esportiva, toda a Fundação Casper Libero faz não só parte da minha vida e da minha família, faz parte da família paulistana, da família brasileira, de quem gosta de esporte, quem gosta de futebol. Pela tradição, pela atual composição, pela competência, é bam. Eu tô aqui para complementar a vocês do Mesa Redonda por 55 anos de existência desse programa que mexe com São Paulo já faz muito tempo, desde a década de 70. É uma marca da Fundação Casper Libero, da TV Gazeta, muita polêmica, muito debate inteligente, enfim, uma referência no futebol. Parabéns a vocês, muito sucesso, muitos anos de vida para esse programa tão especial. Um abraço a vocês, curtam bastante esse dia de festa. Foram muitas as ativações para marcar a noite de ontem, os brindes para quem esteve na festa, música de qualidade não faltou também não e claro, comida e bebida à vontade para todos os convidados.
muita alegria a gente poder estar comemorando com vocês os 55 anos do programa Mesa Redonda. E sempre invocando o grande ideal do nosso fundador, Casper Libero, que era um excelente jornalista, principalmente na área esportiva. É uma alegria muito grande, tá? E espero que ainda possamos estar presente em muitos outros programas. A Michele, o Garrafa e outros, todos os componentes da mesa de esportes são fabulosos. E principalmente para o nosso extraordinário Sérgio Felipe, que conduz com autenticidade e brilhantismo essa emissora que é grande dentro do Brasil. O pioneirismo do Mesa Redonda, inclusive, foi homenageado oficialmente pela Câmara Municipal de São Paulo com um voto de júbilo e congratulações, proposto pelo vereador Eliseu Gabriel. Eu assisto esse programa há décadas e décadas, né? Lembro de muitos programas antigos, até do Avalone e vários outros que passaram por lá. É um programa que tem a marca nossa e é muito importante o reconhecimento da Câmara Municipal por um programa tão brasileiro, tão paulista, vamos dizer assim, né? Quantas e quantas vezes estive aqui no estúdio, acompanhando os melhores momentos do Palmeiras depois de 17 anos sem ganhar nada. O abraço que eu dei para meu pai emocionado. Então, é muita memória. E ele está comigo aqui e não deu para recusar o convite da Michele, que é muito carinhosa. E é isso. Parabéns pra você! Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você! Muitas felicidades, muitos anos de... E vem mais 55 anos por aí? Ah, com certeza, né? O Mesa Redonda é tradição, é futebol raiz, é aquele debate que todo mundo precisa assistir de domingo à noite, que pauta os outros programas esportivos, referência, que venham mais 55, e 55, e 55. Viva o Mesa Redonda! E tava bom esse bolo. Tava, hein? Tava gostoso. Nossa, que delícia. Obrigada, viu, pessoal do Conras Coffee, que fez esse buffet incrível, ao músico Dário Dalago também, que tocou, fez um som maravilhoso, a Max Produções, que trouxe uma cabine linda com um adesivo que a gente ficou tirando foto até tarde lá. Cadê nossa foto? Cadê a foto, Michele? Cadê a foto do povo? Eu pedi pra eles darem pra gente. Foto lá, tinha uma foto, todo mundo dentro da cabine, quase derrubou a cabine, tava 50 pessoas. Cabine. Mas foi muito legal, viu? Muito legal. Bom, e o Neymar? O Neymar está cada vez mais perto de voltar aos gramados, mas ele recebeu um conselho importante de nada mais nada menos do que o Ronaldo Fenômeno. Será que tem peso para falar? Oi, como tem, literalmente. Thiago Salazar está chegando com essa história. Boa noite, Salazar. Boa noite, Michele, para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Pois é, dia de declarações sobre o Neymar. Vamos começar então com o Neymar falando dele mesmo, porque pela primeira vez ele se manifestou. Uma pena que mais uma vez não foi a imprensa, foi ali a assessoria do próprio clube, mas a gente não vai deixar de mostrar aqui o Neymar falando sobre esse trabalho dele já de transição física, já de começo de trabalho com bola no campo. Para quem sabe, voltar a jogar pelo Santos justamente na estreia do Peixe no Campeonato Brasileiro, domingo que vem fora de casa contra o Vasco lá em São Januário. Vamos dar uma olhada no que disse o Neymar. Mais feliz de voltar para o campo é que eu estou me sentindo bem, sem dor, graças a Deus. Depois de longos dias de trabalho, mas feliz. Óbvio, dias de trabalho, né, que a gente tinha que dar uma reforçada em todos os aspectos, não só na posterior, mas como quadríceps, enfim, em tudo. Então, estou feliz, a gente está feliz com o resultado. A gente já pôde trabalhar no campo, né, mudar os treinos e agora só evoluir. Bom, lembrando que o Neymar não teve ali uma distensão, nada do tipo, uma espécie de fadiga muscular, então o Santos segurou ele antes que o músculo estourasse, abrisse, como a gente fala aqui na linguagem popular. Ele acabou sentindo dia 2 de março no jogo do Santos contra o Red Bull na Vila Belmiro, então serão aí quase 30 dias até a estreia do Santos no Campeonato Brasileiro. Aparentemente, tempo suficiente e um otimismo muito grande, ainda mais depois dessa entrevista aí do Neymar lá no CT Pelé, ele que
voltou a trabalhar com bola. Agora, e o Neymar na seleção brasileira? Ele foi convocado e desconvocado para esses 2 jogos das eliminatórias agora por causa desse problema no músculo posterior da coxa. Mas a expectativa é para saber se o Neymar vai ser o cara do Brasil, se ele vai estar pronto para assumir a responsabilidade na Copa de 2026. E Ronaldo Fenômeno, nada menos do que o Ronaldo Fenômeno, falou sobre isso e falou sobre o que o Neymar deve fazer para chegar lá muito bem. Dá uma olhada. O Neymar, cara, ele tem um talento maravilhoso, mas ele vai ter que se sacrificar. Uhum. E aí é ele com ele mesmo, cara, porque é um sacrifício que vale a pena. Falta 1 ano pra Copa, cara. Se ele chegar voando, a gente tem muita chance, cara. Tem muita chance. Essas lesões agora musculares é normal, sim, depois de 1 ano machucado, é super normal. Eu tive também algumas lesões musculares, mas ele vai ter que se sacrificar fora de campo, se cuidar, descansar pra caramba, comer, treinar e dormir, cara. Não sei se 1 ano, e também não sei se precisa 1 ano inteiro, mas sei lá, daqui a uns 6 meses, cara. 6 meses pra Copa, ó, acabou, rapaziada, ó. Agora é a Copa do Mundo. Pô, era o ideal, né? Copa do Mundo. Mas alguém tem que chegar pra ele também, cara. A liderança da CBF, o treinador, e bater um papo com ele, cara. Precisamos de você. Pô, precisamos. E esse Ronaldo não sei se tem alguém que faça isso, entendeu? Pô, cara. Bom, será que alguém tem moral para chegar no Neymar e falar isso atualmente na seleção brasileira? Tá aí o Ronaldo, um cara que também passou por lesões, decidia com a camisa e também gostava de umas festinhas. Ou seja, se tem alguém que entende do negócio para aconselhar o Neymar, é o Ronaldo Fenômeno. Agora a dúvida é saber se o Neymar vai chegar lá pronto, como disse ali o Ronaldo. Será que ele vai dar uma segurada, Michele? E aí eu quero saber de vocês a questão do tem que dar uma segurada. Vou começar com o jogador. Tem que dar uma segurada o quê? Uns 6 meses antes ou já desde já, Miller? Já tem que focar muito na Copa do Mundo? Michele, é claro que tem tempo até a Copa do Mundo, né, para ele se recuperar fisicamente, tecnicamente, e entrar em forma e chegar pronto para o Mundial, né? O que ele está fazendo hoje é o que eu falei lá atrás, que ele deveria ter feito bem antes. Olha, Dorival, não tenho condição, vou ficar aqui, vou me recuperar para o jogo da quarta de final, da semifinal contra o Corinthians. E ele não fez isso, por isso que quando ele foi desconvocado, para mim não foi uma novidade. Então o importante é saber que agora ele tem tempo para se recuperar e entrar em forma para o Campeonato Brasileiro na equipe do Santos, né? Sabe qual é o problema do Neymar, Michele? Qual é? É que quando ele está no céu, ele enjoa de ficar no céu. Aí ele diz assim, eu vou lá no inferno dar um beijo no capeta. Aí dá uma desandada. Aí ele não consegue, então ele, entre o céu e o inferno, ele passa muito rápido. Então é importante ele ter agora, olha, até a Copa eu preciso ficar mais no céu do que no inferno. E como é que faz se ele não gosta do céu, Alex? Eu não sei se gosta, sei lá. Acho que... Não, eu entendi o que quando ele sai e fica muito no inferno é porque ele não gosta do céu. Pois é. Mas eu acho que o Neymar precisa realmente se conscientizar. Ele já não é mais o menino Ney, né? O menino Ney já ficou pro passado. Ele já é o senhor Ney, né? E... Daqui a pouco é o tio, né? Porque o pai dele, que tá sempre junto com ele, poderia tentar ajudar nessa, não sei se não tenta, mas e o filho não obedece, mas ele precisa de apoio, precisa de suporte de pessoas que querem o bem dele, e não só os parças que querem fazer as coisas que levam o Neymar para andar de baixo. Então, é óbvio isso, né? É uma coisa que a gente fala, parece aquele filho mal criado, aquele filho desobediente, que o pai e a mãe, né? Eles ficam mandando, filho, por favor, não faz isso, ele vai lá e faz, só de birra. Ele é birrento, né? O Neymar é birrento com a vida. Então tá na hora, pensando nisso até que o Ronaldo falou, o Ronaldo tá coberto de razão. O Neymar precisa colocar a cabeça no lugar se quiser fazer o que ele fica falando que quer ganhar a Copa do Mundo, que essa é a minha Copa. Então, Neymar, se cuida, cara. Ô, Michel, só acrescentar uma coisa só. O pai do Neymar não aprova nada disso que ele fez. Que ele fez, que foi pro carnaval machucado, aquela coisa. O pai do Neymar não aprova nada disso. O pai do Neymar é um homem muito consciente,
é um cara experiente e ele sempre tem aconselhado o Neymar a tomar o caminho do céu. Muito bem. Aproveitando que falamos do Ronaldo, tem uma notícia que envolve indiretamente o fenômeno. Depois da desistência do ex-atacante de se candidatar à presidência da CBF, o atual dono do cargo, Edinaldo Rodrigues, foi reeleito hoje para o ciclo de 2026 a 2030. O Edinaldo não teve concorrente, recebeu todos os votos das 27 federações e também dos 40 clubes das séries A e B. Inédito isso, viu? Nunca tinha acontecido numa eleição da CBF, sempre teve unanimidade. Sempre teve eleição. Sempre houve alguns votos também contrários ou abstenções. Uma eleição que não tinha concorrente e com todos os votos a favor de uma pessoa só... Mas só tem uma pessoa? Não, mas poderia ter gente que não quisesse votar, não quisesse participar, não quisesse... Foi aclamação. Foi aclamação, foi aclamação. E o Edinaldo mostra que está com um poder grande, né, à frente do futebol brasileiro. Fortão, né, Miller? Tá fortão, né, Alex? Até desbancou o Ronaldo. Depois dessa. Demais. O Ronaldo não falou que ele tentou, em todas as federações do Brasil, conversar e 23 federações bateram a porta na cara dele ou não quiseram ouvi-lo? Então já era uma prova do que ia acontecer, né? Bom, o São Paulo disputou um jogo treino no final de semana e quem vai te contar tudo dessa atividade é a Marina Buffon. Vamos falar com ela. Boa noite, Ma. O tricolor ganhou do São Bernardo? Olá, Michele, boa noite para você, para todo mundo que está com a gente aqui nessa segunda-feira, início de semana. São Paulo ganhou sim, ganhou. Esse jogo aconteceu no último sábado, lá no estádio do Morumbi, jogo treino, né? Fechado para a imprensa, fechado para a torcida, mas o São Paulo divulgou ali as imagens do que aconteceu nesse jogo treino. O placar geral foi 4-2, foram 2 tempos de 45 minutos. No primeiro tempo, Luiz Subeldia colocou em campo ali o que ele tinha de melhor, o que a gente considera aí o time titular do São Paulo. Quem fez o gol 1-0 ali naquele primeiro tempo foi o André Silva. Lembrando, André foi escalado ali como titular. Caleri não esteve em campo, não participou desse jogo treino, estava fazendo alguns trabalhos à parte, acabou não participando. No segundo tempo mudou a escalação, entrou aí uma equipe totalmente alternativa, Jandrei, Cédric, enfim, outros jogadores, muitos meninos de Cotia, inclusive foram deles ali os 3 gols restantes. O São Paulo levou 2 gols, mas fez 3. Foram eles ali que fizeram o Lucas Ferreira, o Matheus Alves e, claro, Ian Francisco também deixou dele, o placar acabou sendo 4-2 no total. São Paulo teve esse jogo treino justamente para continuar em ritmo de jogo. Afinal, a última partida do Tricolor aconteceu na semifinal contra o Palmeiras, semifinal do Paulistão, que São Paulo acabou sendo eliminado naquele pênalti, enfim, que a gente já discutiu bastante. Lucas Moura segue de fora ainda, tá tratando as dores na perna, no joelho direito, que foram adquiridas ali justamente nessa semi, não esteve em campo nesse jogo treino, mas terá aí a semana inteira, porque o São Paulo teve folga ontem, mas treinou hoje já aqui, se reapresentou, viu, Mi? Aqui no CT da Barra Funda, vai treinar também terça, quarta, quinta, sexta, porque no sábado, enfim, estreia e o torcedor vai poder de novo ver o seu São Paulo em campo novamente na estreia do Campeonato Brasileiro, jogo às 6h30 da tarde contra o Sport no estádio do Morumbi pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Tá certo, gente? Essas são as informações do São Paulo durante a semana, então a gente vai falando mais sobre essa preparação para a estreia no Brasileirão e estreia na Libertadores, que vai acontecer na quarta-feira que vem lá em Córdoba, na Argentina. Volto com vocês por aí. Bom, pessoal, sobre o São Paulo, o que vocês têm a dizer? E aí, Xará? Não, o São Paulo estreia, Michele, em casa contra o Sport, né? Um time fraco. Nesse final de semana? Exatamente, só tá voltando para a Série A esse ano. Estreia em casa tem as suas vantagens, né? Diante da sua torcida. Vence na estreia, já dá um novo ânimo para o treinador, não para o time, né? Porque o time é o mesmo do ano passado, do ano retrasado. Acho que o São Paulo, agora sim, Michele, começa a temporada para o São Paulo, para os grandes, né? Essa temporada difícil, desgastante, né? E extensa até o final do ano. Então, acredito que estrear dentro de casa com vitória é sempre importante para qualquer time do Campeonato Brasileiro. E bom para o São Paulo, que vai pegar na teoria um time que não é muito forte, né? O Sport é uma das novidades da Série A esse ano, mas não tem uma potência, né? O Sport. Tanto é que com dificuldade aí para enfrentar o Retrô na decisão do Campeonato Pernambucano. Quase perdeu, pô. Pois é. Então, o Sport vai vir esse ano na Série A para se manter na primeira divisão. E o São Paulo precisa aproveitar, jogando contra o Sport em casa. A minha preocupação é o Lucas, né?
que ainda não está 100%, talvez não jogue esse jogo, ou está tentando buscar condições para jogar. Bem difícil, bem difícil. É difícil, mas é um jogador que tem que ser muito bem cuidado ao longo da temporada, porque é uma temporada desgastante, o calendário esse ano é mais exprimido ainda do que o do ano passado, e o São Paulo depende muito do Lucas. Então é preciso cuidar demais desse jogador, ter um cuidado especial para o São Paulo ter o Lucas o máximo de tempo possível. Muito bem. Amanhã tem Brasil e Argentina no Estádio Monumental de Nunes, 9 da noite, pelas eliminatórias. E o clima já está esquentando, né, para esse grande clássico. Acho que é o clássico mais legal internacional que a gente tem. O atacante Rafinha concedeu entrevista, sabe para quem? Para o ídolo Romário. E deu declarações fortes. Romário tá mandando soltar e prender. Dá uma olhada. Jogar contra a Argentina, nosso maior rival. E agora, graças a Deus, sem o Messi. Porrada neles? Porrada neles, sem dúvida. Porrada neles. Vai pra dentro com tudo? No campo e fora do campo, se tiver que ser. Gostei, é isso aí. A gente não tem que bater neles doído, porque eles são... Porrada neles. Pra finalizar, vai fazer a do gol contra a Argentina? Vou. Com tudo? Com tudo. Eles? Eles. É isso, valeu. Legal. Olha, aqui hoje a gente teve a visita de um aluno, antes da gente comentar, da Faculdade Casper Libero, o Lucas. Lucas está convidado a voltar no outro dia, tá bom? Corintiano, numa outra segunda-feira, para uma reunião de pauta nossa aqui. A gente sempre investindo os nossos futuros jornalistas. O que você achou? Ah, não, vou falar agora aqui, ó. O técnico Dorival Júnior, ele deu uma entrevista, vai ler isso, né, diretor? Deu uma entrevista hoje sobre o jogo e respondeu essa declaração do Rafinha. Bora conferir. Vai existir a luta em campo, mas vai existir, acima de tudo, o respeito entre as duas equipes. E nós vamos buscar jogar futebol. Nós estamos indo para lá, jogando contra a seleção campeã do mundo e da Copa América, a equipe que mais venceu nesses últimos anos, procurar jogar o nosso melhor futebol. Tentamos buscar um grande resultado, respeitando em todas as condições, sendo respeitados com certeza e entendendo que uma partida de futebol ela é resolvida dentro de campo, onde teremos aí 22 grandes atletas do futebol mundial, aí sim, fazendo um duelo, mas tudo isso resolvido dentro das 4 linhas. Muito bem. O Dorival pôs panos quentes, claro, né? Falou para dar aquela amenizada. Mas sabe qual a impressão que eu tive com essa declaração do Rafinha? Ele se deixou levar pela presença do Romário, por saber que o Romário tem esse temperamento mais intempestivo, aquela coisa de guerrear, mas aquela, né? O Romário é um cara que influencia os jogadores. E o Rafinha, apesar de hoje ser um dos melhores jogadores do mundo, diante do Romário, ele reconhece a importância, o significado do baixinho para a nossa história, para a história do futebol brasileiro. E quando o Romário induz o Rafinha a falar, vamos para dentro deles, é guerra, dentro e fora de campo, dentro e fora de campo. Então, assim, acho que o Rafinha acabou sendo, entre aspas, traído pela situação, pela presença do Romário e acabou querendo agradar o Romário, mas não pensou lá na frente. Ao querer agradar o Romário na entrevista, ele acabou gerando uma situação bem desconfortável e que, de repente, pode até gerar algum tipo de problema para a seleção brasileira lá na Argentina. E aí, você acha isso, Miller? Não, é uma força de expressão, né? Ó, porrada neles, tá? Vamos pra cima. Mas isso aí pode... mas você sabe que os caras querem aproveitar, aproveitam, né, Xará? Não vai gerar? Olha, Michele, o jogo, o favoritíssimo é a Argentina. E quem dá porrada também são eles. Segunda coisa, a seleção brasileira não jogou bem contra a Colômbia. Vai jogar na casa da Argentina. Vai jogar contra uma seleção que é a melhor, atualmente é a melhor seleção do mundo, né? Tá jogando um time pronto. E o Brasil tem valores individuais que podem decidir. Mas acredito que a Argentina vence o jogo. O técnico Dorival Júnior confirmou hoje algumas mudanças na escalação. O treinador não vai poder contar com Bruno Guimarães e Gabriel Magalhães, que estão suspensos. Além de Alisson e Gerson, que foram cortados por questões médicas. O treinador também adiantou que o Wesley e Matheus Cunha entrarão nas vagas de João Pedro e Wanderson. Quem ainda não vai ganhar chance é o Endrick. O Dorival até falou sobre o ex-palmeirense, vamos ver. O Endrick vem sendo acompanhado e muito. Nessa última viagem que eu tive para fora, eu tive uma conversa de umas 2h30 com o Ancelotti. Falamos sobre muitos assuntos, mas principalmente sobre
esse momento que o Endrick vem vivendo. Ele está tendo uma evolução muito grande daquilo que nós vimos há um ano atrás e daquilo que conhecemos. O trabalho do Palmeiras foi muito bem feito, muito bem realizado. Endrick agora já está numa nova etapa. Ele tá muito mais maduro, é natural isso. Eu acho que já, acredito eu, que 1 ano já de Europa, talvez, ele e naturalmente, se ficasse aqui dentro do país também, ele já teria uma evolução um pouco diferente. O Endrick vem chamando atenção em todos os treinamentos. Tudo agora é questão de tempo. E aí? Não tinha que já pôr o Endrick pra jogar, gente? Eu tô até corticária, que eu tô começando a me coçar aqui. Porque eu vi o Dorival falando, cara, me enjoa, porque... Imagina ele falando 2 horas. O Dorival é gente boa, o Dorival é legal, torço muito por ele, para que ele consiga os resultados, para que a seleção brasileira evolua, que dê tudo certo. Mas eu não entendo certas coisas, sabe? Só porque o Matheus Cunha joga lá fora, é bom jogador, mas porque ele joga lá há muito tempo, não sei o quê, tem que botar o cara, porque não foi convocado, porque o Endrick não foi convocado na primeira relação, tem a prioridade de quem já tá lá. O Endrick, mesmo não jogando muito pelo Real Madrid, ele já provou pela qualidade que tem, que ele poderia ser o substituto do João Pedro. Além da qualidade que ele tem já o entrosamento de Real Madrid com o Rodrigo, com o Vinícius Júnior, que poderia ser explorado. O Endrick é um jogador que não afina. Um jogo como esse na Argentina, tem que ter jogador que realmente peita, né? Como o Rafinha insinuou lá na entrevista com o Romário. O Endrick é um cara desses, que não tem medo de cara feia, vai pro embate, luta, vai em cima, vai atrás do que quer guerrear, quer mostrar que tem condições de vencer no Real Madrid. Então seria o momento para colocar o Endrick. Eu discordo completamente dessa posição do Dorival, que alisa de um lado nas palavras, mas na prática acaba chicoteando o menino. Não, o Dorival não vai colocar o Endrick. Ele só convocou por conta das circunstâncias adversas, né? Bem verdade isso. Agora, se ele não colocou o Endrick e o Estevão no jogo contra a Colômbia, que era um jogo relativamente... Imagina contra a Argentina, você acha que vai colocar? Exatamente. Esses dois com certeza não entrarão. Não entrarão. Contra a Argentina? Eu acho que se o Brasil estiver atrás do placar, ele coloca o Endrick até pela pressão que existe aqui no Brasil. Colocar, claro. Mas acho que ele coloca antes o Endrick do que o Estevão. De jogador contestado a goleador, o Yuri Alberto foi o artilheiro do Brasil em 2024 e segue decidindo os jogos para o Timão na atual temporada. Se liga. Yuri Alberto marcou 31 gols no ano passado. Foi o artilheiro do Brasileirão e do futebol brasileiro como um todo. Centroavante, muitas vezes contestado por torcida e mídia, atravessou uma crise existencial no primeiro semestre da última temporada. Foi parar até na terapia por críticas e ofensas que recebeu. Teve fé e deu a volta por cima. Recuperado mentalmente, potencializado com a chegada de Memphis Depay e municiado por Rodrigo Garro, tornou-se decisivo. Cara, aquele pensamento que eu tinha no ano passado de querer sair, de querer ir embora, acho que graças a Deus saiu, tô muito feliz aqui. Se tiver de acontecer, acho que vai acontecer da forma como eu falei, só se for positivo pro clube. Então tô muito feliz, não sei como é que vai ser. Chegando essas propostas, a gente pode também pensar em alguma renovação, não sei, vou conversar com o pessoal depois, mas eu tô muito feliz aqui. Pô, cara, eu quero dar muita alegria para esse torcedor e a gente sabe que esse ano a gente quer conquistar alguma coisa, cara, e isso é o que mais, que nem o Garro teve uma boa proposta também e quis ficar porque quer ganhar títulos, então a gente vai atrás desse grande objetivo. Artilheiro do Timão nos clássicos da atual temporada. 5 gols no Paulistão, tudo diante dos grandões, dos maiores rivais. Contra o Santos na fase de grupos e também na semifinal. Além do gol da vitória do Coringão no primeiro derby da decisão, dentro do Allianz Parque. Pode até ter sido o gol do título, vai saber. No século, Yuri Alberto só perde a artilharia em clássicos com a camisa alvinegra para 2 caras, Jô e Danilo, que fizeram 12 cada um. Yuri tá na cola com 11 tentos assinalados. Está na cola também de Romero, o goleador máximo da Neoquímica com 42, contra 39 do Yuri Alberto, que segue na briga.
Se na janela passada quase vazou do Parque São Jorge, aparentemente acertou ao mudar de ideia, para o bem dele, do clube e da fiel torcida. O dia do Fico aconteceu aqui na TV Gazeta, em primeira mão, durante a 21ª edição do Troféu Mesa Redonda. Fica no Corinthians? Sim. Opa! Essa... Olha lá, Hugo. Pera aí. Bom, tem jogador importante cada vez mais perto de ficar à disposição do Palmeiras. Boa noite, José Paz. Qual que é a previsão do retorno do Maurício? Tava jogando. Fala, Mi, beijo grande pra você, querida. Abraço pra todo mundo que tá acompanhando a gente aí. Pois é, o Maurício tem treinado normalmente aqui na academia de futebol, no CT do Palmeiras, ele que se recuperou de um problema no ombro, né? Ele machucou o ombro ainda na primeira fase do Campeonato Paulista, num jogo contra o São Paulo no Allianz Parque, ainda pela fase de grupos. Era o principal jogador do Palmeiras naquele momento, tinha 5 gols, ainda tem 5 gols no Campeonato Paulista. É um dos artilheiros do time ao lado do Estevão nessa competição e agora a expectativa muito grande de que ele possa ficar pelo menos no banco de reservas no derby decisivo da próxima quinta-feira lá na Neoquímica Arena, jogo 2 da decisão do Campeonato Paulista, e o Palmeiras precisando reverter o resultado, né? Perdeu por 1-0 aqui pertinho da academia, no Allianz Parque, precisa reverter esse resultado lá na casa do Corinthians, e contar com o Maurício seria muito importante porque, repito, é um jogador que vinha marcando muitos gols, vinha sendo o principal atleta do ataque do Palmeiras até a lesão dele, mas agora está recuperado, estava entregue à transição física, mas tem treinado normalmente com os companheiros aqui, repito, pode sim ficar no banco de reservas nesse derby decisivo. O Paulinho, o Gustavo Gomes e o Marcos Rocha, esses estão trabalhando ali com o núcleo de saúde e performance do Palmeiras. O sonho muito grande aí dos palmeirenses é de que pelo menos o Paulinho possa ficar no banco de reservas nesse jogo, já que o Palmeiras precisa aí reverter a vitória do Corinthians por 1-0 no Allianz Parque. É um jogador que veio aqui para o Palmeiras nessa temporada. O Palmeiras gastou muito dinheiro para contratá-lo junto ao Atlético Mineiro, então existe uma expectativa muito grande em cima desse jogador, e a galera do Palmeiras quer que ele fique pelo menos no banco de reservas. Gustavo Gomes, a gente sabe que é difícil que ele atue nessa partida, inclusive foi cortado da seleção do Paraguai aí para essa data FIFA. O Marcos Rocha se machucou no primeiro jogo da final, né? Acabou saindo, sendo substituído, vem fazendo aí um treinamento intensivo, atividades intensivas aqui na academia de futebol para tentar retornar a esse time do Palmeiras para essa final, mas a expectativa muito grande é de que o Mike assuma a titularidade nesse jogo diante do Corinthians. E aí eu jogo a pergunta para vocês aí nos nossos estúdios: vocês colocariam o Maurício pelo menos no banco de reservas nesse derby decisivo, Michele? Devolvo para vocês poderem comentar aí. O Palmeiras que segue trabalhando, claro, aqui na academia, visando esse super clássico da próxima quinta-feira, e a gente vai acompanhar tudo que o Palmeiras vem fazendo até o dia da decisão, tá certo, Michele? Devolvo para você aí. Valeu. E aí, já deve colocar o Maurício assim, numa bola quente dessa? Como que fala aquilo assim, num pinga-fogo desse? Porque é difícil, né? Botar na fogueira, né? É, isso. Michele, eu acho que o Maurício é um cara que já é experiente, é um ótimo jogador, é jovem, mas experiente, né? E vinha sendo o melhor jogador do Palmeiras no Campeonato Paulista. E ele não machucou o joelho, não machucou o tornozelo, tem um problema no ombro. Se o problema no ombro está sanado e fisicamente ele é magrinho, sequinho, olha aí, ó, no treino. Se ele estiver bem, eu acho que ele até poderia voltar à titularidade do Palmeiras. Tira o Facundo, coloca o Maurício. Eu duvido que o Abel não vá mexer no time, ele sempre tenta construir um fato novo num jogo assim decisivo, depois de uma primeira partida. Ele muda alguma coisa, ou esquema tático ou jogadores. Então, assim, a primeira coisa que o Abel poderia fazer é colocar o Maurício no lugar do Facundo. Se ele não puder jogar 90 minutos e o Abel preferir deixar o Maurício no banco, por exemplo, eu acho que ele teria, pensando em possíveis mudanças, o Xará pode até debater aqui também comigo, porque partindo do princípio de que ele não vai manter o time do último jogo, de repente o Flaco Lopes poderia ser uma opção e deixar o Vitor Roque mais solto, caindo pelos lados, se movimentando com o Estevão, já que o Palmeiras cruza muito, talvez se utilize desse expediente dentro da Neoquímica Arena, e o Flaco Lopes tem como especialidade o cabeceio, aí ele tira o Facundo também. Ou como ele falou que o meio-campo do Corinthians ganhou o setor aqui no Allianz Parque, de repente ele reforça o meio-campo com o Aníbal, junto com
com o Emiliano, né? Martínez. O Martínez, Emiliano do Corinthians. E aí, com o Martínez, e o Richard Rios fica mais solto para encostar no Veiga, no Estevão, no Vitor Roque. São opções, são alternativas pensando no elenco que o Abel tem em mãos, Xará. Eu se fosse o Abel, eu entrava com o Maurício no lugar do Facundo e o Flaco Lopes no lugar do Vitor Roque e o Estevão, claro, na ponta direita. Acredito que o Marcos Rocha e o Paulinho não vão jogar. Bom, tem um assunto que repercutiu muito entre os corintianos no final de semana, que é a possibilidade do Ronaldo, o Ronaldo Fenômeno, comprar o Corinthians, gente. Ô Silvestre, que história é essa? Isso é fato ou é boato? Não, é fato porque ele falou lá pro pessoal do Charla Podcast, nessa mesma entrevista, se eu não me engano, em que ele cita Neymar, falou de tantos assuntos importantes. O Ronaldo, quando questionado a respeito de uma possível SAF do Corinthians, demonstrou interesse. Seria o primeiro da fila a tentar fazer negócio com o Corinthians, pelo tamanho do Corinthians. Lembrando que o Ronaldo teve uma participação incrível no Corinthians em 2008, 2009, quando ele voltou a jogar futebol mesmo acima do peso, arrebentou, deixava todo mundo no chinelo, foi campeão paulista, fazendo cada golaço, campeão da Copa do Brasil no Paulistão, ganhou de São Paulo na final. Na Copa do Brasil foi campeão em cima do Internacional, gols decisivos. Naquele período, o Ronaldo, associado até à diretoria, ajudou nos negócios do Corinthians, a melhorar, por exemplo, o CT, trazer patrocinadores, angariar valores também para melhorar a estrutura do Corinthians. E quando questionado nesse bate-papo de podcast que vai entre aspas, ludibriando o entrevistado, vai deixando o entrevistado bem confortável, numa possibilidade, o C não joga, mas caso o Corinthians se transforme numa SAF, coisa que não é cogitada aqui internamente, pelo menos em larga escala por enquanto, o Ronaldo é o primeiro da fila. Fala aí, Fenômeno. Cara, o dia que o Corinthians decidir fazer a SAF, eu sou comprador, cara. Eu arrumo dinheiro no mercado. Eu sou comprador e vou adorar fazer. Vou adorar envolver o torcedor. A gente tem um tesão enorme de trabalhar esse marketing, né? Tá louco. Resolve a dívida do estádio. E aí é só olhar pra frente, cara, com um orçamento grande, porque o Corinthians fatura dinheiro. Sim. Fatura bem. E organizado vai faturar mais ainda, né? Só para deixar claro, o Corinthians não está se transformando em SAF. Em caso de, o Ronaldo levanta a mão e é o primeiro interessado a eventualmente comprar a SAF do todo poderoso Timão. Corinthians que vive um processo político complicado, com impeachment ainda congelado no Conselho, foi aprovado no Conselho a votação, a data da votação ainda está congelada, aguardando aí uma questão de segurança da cidade, porque alguns conselheiros foram ameaçados no dia da votação. A coisa ainda está no Conselho, a questão do impeachment, os conselheiros têm que decidir a favor ou contra o impeachment. Se o impeachment for aprovado no Conselho numa data ainda a ser definida, os sócios aqui do clube, da sede social do Corinthians, no Parque São Jorge, ainda tem que validar a votação dos conselheiros. Então o Corinthians está num outro processo, mas em caso de SAF, o Ronaldo, que já ajudou muito o Corinthians, como eu disse, quando jogou aqui em 2008, 2009, ajudou dentro e fora de campo, o Ronaldo Fenômeno se interessa, Michele. Ele já comprou um time, já vendeu o time, então ele, né, o Cruzeiro... Ele comprou e vendeu, ou seja, não conseguiu gerir, né? Não conseguiu levar adiante. Ele vendeu por mais, tudo bem, mas aí, então ele desistiu de fazer a administração do que ele comprou e preferiu vender... Valladolid e Cruzeiro. E pelo jeito as duas situações não deram muito certo, né? E acho difícil a torcida deixar vender uma coisa, Michele, eu acho que é ter o dinheiro suficiente para comprar o que você quiser no mundo. Outra coisa é você ter capacidade de gerenciar tudo aquilo, de ser o líder daquilo e administrativamente conseguir fazer as coisas que tem que ser feitas. Quando ele viu o calo apertando no Cruzeiro, deu a chance de vender, vendeu. Se ele acreditasse naquilo
mesmo com dinheiro, fala, não, eu comprei, eu não preciso de dinheiro, eu comprei porque eu quero, então eu vou fazer do Cruzeiro a minha potência. Não era esse o intuito, mas não, ele abriu, não sei, podia até ser o intuito, mas quando ele viu uma oportunidade de vender, ele optou pelo dinheiro e não pelo trabalho, pelo projeto, pelo planejamento. Então eu acho assim, o Ronaldo é um grande ídolo do futebol brasileiro dentro de campo, um dos maiores que eu vi na minha vida, mas fora de campo. Ele faz os seus negócios, é um dinheiro que não tem fim, que não acaba mais, então mesmo se algumas coisas não dão certo, ele não sente, começa outra coisa, e outra coisa, e outra coisa, e beleza, e toca o barco, e o Ronaldo sempre vai ser o fenômeno, pelo que ele fez em campo. É isso aí, concordo. E outra, Michele, se o Corinthians decretar, lá na frente SAF, quem que não vai querer comprar o Corinthians? Não, vai ter fila. Aí vai ter fila, tem que fazer um leilão. Exatamente. Né? Inclusive a Gaviões... Pessoal, mas já acabou, fala rapidissimo. A Gaviões da Fiel... tem um minuto? Pra mim é 59. Não. Então eu achei que era 59. falou pra mim que eu podia. Achei que era 59. A Gaviões emitiu uma nota, inclusive, né? A Gaviões que é tão influente no Corinthians, não repudiando, mas indo completamente contra a possibilidade de pensar em tornar o Corinthians SAF. Eu não falei, eles não vão deixar vender o Corinthians. Imagina vender o Corinthians, gente. O que é isso? Bom, aliás, depois, amanhã o Silvestre traz em quanto que tá aquela arrecadação, né? Não tá, 30 e poucos milhões. Porque aí o pessoal parou de falar, tem que falar todo dia, divulgar quanto que tá. Sei. E vai fazendo. Se cada corintiano dos 35 milhões doasse R$20... A 20 é muito. 18. Fizeram a conta. Se cada corintiano, dentre os 35 38 milhões e 900 mil. Então, é um bom dinheiro. É um bom, mas não são 700 milhões que precisa, né? Calma. Tá um pouquinho longe, né, eu acho. Calma, é porque teve carnaval. Turma, obrigada, Miller. Obrigada, Alex Miller. Fiquem agora com o Jornal da Gazeta. Um beijo, tchau.